Yeah. Yeah. Lucre R$6.000 com os melhores palpites para esse domingo, dia 28/9 de 2025. Mas antes eu peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois além dos vídeos com palpites, temos sorteio todas as semanas. E hoje mesmo é dia de mais um sorteio aí. O ganhador da semana passada já foi pago, o dinheiro já tá na conta dele e ele já tá aproveitando, e o próximo pode ser você. Para participar, basta comentar, deixar o like e se inscrever. Comentando aí, você já participa automaticamente dos nossos sorteios, ok? Então se inscreveu, comentou, deixou o like? Vamos lá fazer os melhores palpites e bilhetes para esse domingo. Maravilha, começamos aqui utilizando o jogo do Brasileirão. Temos Flamengo e Corinthians. Flamengo vai jogar fora de casa, jogaço aí, e para essa partida selecionei alguns mercados bem interessantes. Últimos 5 jogos do Corinthians em casa, ele conseguiu finalizar pelo menos 3 vezes no primeiro tempo, e os confrontos contra o Flamengo mesmo, todos os últimos 5 jogos, mesmo confrontos difíceis aí, o Corinthians conseguiu finalizar 3 vezes no primeiro tempo. Por isso que eu peguei esses mercados aqui de finalização a favor da equipe da casa, do Corinthians, pois o Flamengo vem de um jogo recente aí contra a equipe do Estudiantes, onde foi para os pênaltis. Então talvez Felipe Luiz possa poupar alguns jogadores, apesar dos reservas do Flamengo ser de ótima qualidade, cara. O Flamengo tem quase 2 times aí, então as reservas aí poderiam ser titulares em qualquer time aí brasileiro. Então por isso que a gente vai buscar finalização a favor do Corinthians no primeiro tempo, principalmente que ele vai jogar em casa. Essa linha vem batendo tranquilamente, e finalizações na partida em si também a favor da equipe corintiana. Até fora de casa mesmo, o Corinthians consegue bater essa linha tranquilamente. Por isso que para esse jogo do Flamengo eu peguei esses mercados, ó. Over 2,5 finalizações no primeiro tempo, a equipe da casa do Corinthians, e pro Corinthians meter no mínimo 8 finalizações na partida. Até nos jogos no Maracanã, na casa do Flamengo, onde o Flamengo tem um ritmo de jogo mais forte, onde retém mais a bola, chuta mais o gol, o Corinthians conseguiu finalizar 8 vezes tranquilamente na partida. Então por isso que a gente vai buscar, principalmente que ele vai jogar em casa, ok? Esse bilhete está com odd de 1.50, bem favorável, e meu placar exato para esse jogo do Corinthians vs Flamengo, um jogo difícil, eu vou de empate, eu vou chutar 1-1, Corinthians e Flamengo aí, joguinho com cara de empate, principalmente que eu não sei se o Flamengo vai com time titular, ok? Time que entra em campo todos os jogos, ou se vai com um time um pouquinho misto, beleza? Mas acredito sim que um jogo com a cara de empate, principalmente que na Neoquímica o Corinthians é bem chato. Então bilhete com odd de 1.50 e placa exato para essa partida 1-1 Corinthians e Flamengo, bilhete bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a Série B, a gente tem 2 jogaços. Temos aqui o Criciúma jogando em casa contra o Paysandu. Criciúma que assumiu a ponta da tabela, cara. Quem diria, depois de tropeços aí do Goiás, do Coritiba, o Criciúma fez a parte dele e tá na primeira colocação da Série B. Criciúma que vem de 5 vitórias seguidas em casa, tá embalado aí e vai pegar o lanterninha Paysandu. Se o Criciúma perder pro Paysandu ou empatar com o Paysandu em casa, é uma das pipocadas mais graves dessa rodada aí, talvez das últimas 10 rodadas da Série B, cara. Não é possível que o Criciúma, depois de conseguir assumir a primeira liderança, vir de 5 vitórias seguidas dentro de casa, empatar ou perder com o Paysandu é muita sacanagem. Então, esse jogo do Criciúma é bem provável que o Criciúma vença, principalmente que vencendo aí se distancia aí do Goiás e do Coritiba, e com essa vitória aí aumenta a probabilidade de voltar à Série A. Que loucura, hein? Criciúma que não começou a Série B tão bem, reassumir a ponta da tabela. Vamos lá,
Para esse jogo do Criciúma versus Paysandu, eu peguei um golzinho na partida do Criciúma, no caso, e pro Criciúma meter 3 escanteios na partida, ok? Então over 2,5 cantos e over 0,5 gols para a equipe do Criciúma. E o outro jogo bem interessante é o do Vila Nova versus a equipe do Novo Horizontino. Novo Horizontino que tá na 4ª colocação pelo 3º ano seguido, tentando lutar para ir para a Série A, cara. Novo Horizontino que sempre aí nas últimas 3 temporadas ficou entre os 4 primeiros e quando chega nas últimas rodadas entrega a classificação, entrega a subida para a Série A. É uma loucura esse time do Novo Horizontino, a torcida já deve estar pé da vida com eles. Espero que esse ano subam aí, ok? Para esse jogo do Novo Horizontino a gente vai buscar uma estatística bem legal. Últimos jogos aqui em casa contra o Vila Nova, Novo Horizontino marcou em todos, cara. Teve um empate, teve uma vitória aí. E então é jogo pro Novo Horizontino marcar contra a equipe do Vila Nova. Últimos 5 confrontos em casa mesmo aí contra outros times. Novo Horizontino marcou em 4 e teve uma derrota por 1-0 aí. Então para esse confronto eu vou buscar um golzinho da equipe da casa, do Novo Horizontino, ok? Juntando o jogo do Novo Horizontino com o jogo do Criciúma, temos o bilhetinho com odd 1.52. Bem favorável. Meu placar exato pro jogo do Criciúma e Paysandu, eu vou chutar 2-1 Criciúma, ok? Pro Criciúma vencer o lanterninha aí da competição. E o jogo do Novo Horizontino e Vila Nova eu também vou chutar 2-1. Acredito que seja um jogo interessante para gols, ok? Então 2-1 jogo do Novo Horizontino e Vila Nova e 2-1 jogo do Criciúma e Paysandu. Bilhete com odd 1.52, bem favorável e dá sim pra gente buscar nosso green. Pela Série A do Brasileirão, a gente tem 2 jogos interessantíssimos, cara. Temos o clássico carioca Fluminense e Botafogo e temos aqui Bragantino e Santos. Pro jogo do Fluminense e Botafogo, a gente vai buscar o mercado de gols, pois os últimos 5 jogos entre eles, todos saíram pelo menos um golzinho, e o mercado de finalizações no primeiro tempo a favor da equipe do Fluminense também bateu nos últimos 5 confrontos aí contra a equipe do Botafogo. Fluminense em casa vem finalizando bastante aí no primeiro tempo. Fluminense que vem de uma eliminação bizonha, bizarra aí contra o Lanús, levando a decisão para os pênaltis, foi lá, faltando 10 minutinhos para o final do jogo, tomou aí o empate, o Lanús se classificou. E o técnico Renato Gaúcho pediu demissão, cara. Que vacilo, então isso complica um pouco a situação do Flusão, mas acredito que é um joguinho bem interessante para sair um golzinho na partida, independente de quem seja, e a média de finalização do Fluminense se manter. Por isso que a gente vai buscar um golzinho na partida do Flusão e buscar um golzinho no carro da partida e buscar 4 finalizações aí do Flusão no primeiro tempo. E o jogo do Bragantino e do Santos, a gente vai buscar o mesmo mercado, vamos buscar um golzinho na partida, independente de quem seja. Últimos 5 jogos entre eles, todos bateram a linha de over 1,5, olha que coisa boa, e vão buscar 4 finalizações da equipe da casa, do Bragantino, para finalizar 4 vezes no primeiro tempo. Então, juntando o jogo do Fluminense e do Bragantino, temos um bilhete com odd 1.50. Meu placar exato pro jogo do Fluminense e Botafogo é empate, eu vou chutar 1-1 essa partida, e o jogo do Bragantino e do Santos eu vou chutar 2-1 Bragantino, pro Bragantino vencer a equipe do Santos, hein? Então bilhetinho com odd 1.50, bem legal, bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse green. O Palmeiras vai visitar a equipe do Bahia, vai jogar na Fonte Nova. Palmeiras que tá ponto a ponto aí na tabela com Flamengo e Cruzeiro, lutando pela ponta da tabela. Para esse jogo do Palmeiras, eu busquei um mercado bem interessante, um mercado de escanteios para essa partida, ok? Pois os últimos 5 jogos do Palmeiras fora de casa, Palmeiras conseguiu ter pelo menos 2 escanteios no primeiro tempo. Aproveitei que tava com uma odd alta e montei esse bilhetinho bem interessante.
os jogos do Palmeiras contra o Bahia mesmo, alguns confrontos saíram gols e teve empate de 0-0 aí nos últimos 5 jogos. Então, só empate de 0-0 e o restante saiu pelo menos um golzinho. E a média é boa de escanteio no primeiro tempo Palmeiras, uma média de pelo menos 2, cara. Então dá pra gente buscar esses 2 cantos no primeiro tempo para a equipe do Palmeiras, que vem embalado aí, ok? Então para esse jogo do Palmeiras versus Bahia, a gente vai buscar mais de 1,5 cantos no primeiro tempo para a equipe do Palmeiras. Palmeiras meter 2 escanteios e para sair um golzinho na partida, independente de quem seja. Melhor ainda se o Bahia fazer um gol no primeiro tempo, aí o Palmeiras vai ter que atacar e vai gerar mais escanteio pra gente, hein? Meu placar exato para esse jogo, eu vou chutar favoritismo a favor do Palmeiras, pois precisa ganhar aí para tentar assumir a ponta da tabela. Por isso que eu vou buscar o placar exato de 2-1 Palmeiras, pro Palmeiras vencer o Bahia na Fonte Nova. Não é uma tarefa fácil o Bahia jogando em casa, é muito chato, ok? Joga bastante em casa, vem jogando bem aí, apesar de algumas eliminações recentes pela Copa do Brasil, então acredito que mesmo assim o Bahia dê trabalho ao Palmeiras, ok? Então, placa exato 2-1 Palmeiras e o bilhete com odd de 1,50 bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Temos no total 3 jogos aqui que eu utilizei para fazer uma triplazinha bem interessante. Temos o Real Betis enfrentando o Osasuna em casa. Temos a equipe do Milan jogando contra a Napoli, confronto aí direto pela primeira colocação da Liga Italiana. Clássico italiano, um absurdo. E também temos aí o Cuiabá jogando contra o Atlético em casa. Pro jogo do Real Betis e Osasuna, aproveitei os últimos 5 jogos aí onde o Real Betis marcou em casa e aproveitei que ele vem bem jogando de seu mando de campo. Finalizações no primeiro tempo mesmo, vem batendo tranquilamente nos últimos 5 confrontos mesmo. Contra o Osasuna bateu em todos, teve pelo menos 4 finalizações no primeiro tempo a equipe do Real Betis. Por isso que eu busquei um golzinho para a equipe da casa, ok? E busquei 4 finalizações no primeiro tempo para a equipe da casa, para o Real Betis meter 4 finalizações. O jogo da Napoli versus Milan, clássico italiano, peguei para sair um golzinho na partida, independente de quem seja. Últimos 5 jogos, todos saíram pelo menos um golzinho. Vou aproveitar essa linha e busquei para sair no mínimo 5 escanteios, que vem batendo tranquilamente também. E o outro jogo, o jogo do Cuiabá e Atlético, é a mesma coisa. Coloquei para sair um golzinho, independente de quem seja, tem que sair pelo menos um golzinho na partida, ok? Utilizando esses 3 jogos, temos um bilhetinho com odd de 1,50 bem favorável. Agora bora lá dos placares exatos. Pro jogo do Cuiabá versus a equipe do Atlético, eu vou chutar 1-0 Cuiabá para ele vencer o Atlético por 1-0 em casa. Jogo do Milan da Napoli, jogaço aqui, cara, mas acredito que tá com cara de empate. Eu vou chutar 1-1 Milan em Napoli. E o jogo do Real Betis versus a equipe do Osasuna, eu vou chutar 2-1 Real Betis para vencer jogando em casa, hein? Então bilhetinho com odd de 1,50 bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Pela La Liga, a gente tem o Barcelona jogando contra a Real Sociedade, hein? Jogaço! Barcelona que vem muito bem aí, vem uma vitória recente por 3-1 fora de casa. E para esse confronto, o Barcelona claramente é favorito para essa partida. Por isso que eu busquei uma vitória seca do Barcelona. Busquei para sair 6 escanteios na partida e um mercado bem interessante, que eu não sei se vocês vão concordar comigo, é o mercado de under goals. Eu sei que é arriscado, eu não deveria estar fazendo isso. Pode acontecer de sair uma super goleada, de sair muitos gols aí. Teve um jogo recente aí que eu não lembro se foi pela Liga da Bélgica ou foi pela Liga da Dinamarca, que foi 5-5 aí, hein? Foi um jogo louco aí, eu vou até procurar depois e comenta aí nos comentários qual jogo foi. Mas foi um jogo que saiu 10 gols no total, empate de 5-5. Então tudo pode acontecer no futebol. Mas eu vou aproveitar um pouquinho as estatísticas dos últimos confrontos, ok? O único confronto que saiu, vamos supor,
mais de 5,5 gols foi em 2021, que saiu 6 gols. Eu tô falando do confronto mais recente. De lá pra cá, o máximo que saiu foi 5 golzinhos, 4 golzinhos aí na partida do Barcelona e Real Sociedad. Isso em casa. Por isso que eu vou buscar para essa partida o Barcelona vencer a equipe da Real Sociedad, e vou buscar também para não sair 7 gols na partida, ok? E tem que sair no mínimo 6 escanteios. O bilhete ficou com odd de 1.50, bem favorável. E meu placar exato para esse jogo do Barcelona eu vou tentar acertar novamente. Eu vou chutar dessa vez 2-0 Barcelona para vencer sem tomar gols a da Real Sociedad, ok? Então bilhetinho com odd 1.50, bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a Ligue 1, temos um clássico aqui francês, temos Lille versus Lyon, jogaço aqui, e também temos outro jogo agora pela Liga Inglesa, pela Premier League. A equipe do Arsenal vai jogar fora de casa contra a equipe do Newcastle. Fiz um bilhetinho utilizando esses dois jogos, vamos falar sobre eles. Primeiro, o jogo do Arsenal versus Newcastle, coloquei para sair um golzinho na partida, independente de quem seja. É um jogo difícil para o Arsenal, não é fácil, mas é bem provável que o Arsenal consiga pelo menos empatar ou vencer essa partida. Para esse jogo, eu peguei um golzinho na partida e para sair no mínimo 8 finalizações no primeiro tempo, independente se o Arsenal vai ter mais finalizações ou se o Newcastle vai ter mais finalizações. O importante é os dois times finalizarem bastante e ter no mínimo 8 finalizações aí no primeiro tempo, no geral, ok? No geral, entendeu? Então vamos lá. Outro jogo aqui, o do Lille versus Lyon. Para essa partida, eu aproveitei uma linha bem interessante. Os últimos 5 jogos entre eles, todos bateram a linha de over 1,5. É um clássico que sai bastante gols. Então, para esse jogo, vamos buscar o over 1,5 na partida e para sair 2 escanteios no primeiro tempo. Juntando o jogo do Arsenal e do Lille e Lyon, temos um bilhete com odd 1.54. Um bilhete bem simples, bem favorável e bem fácil de dar green, hein? Para o jogo do Arsenal, meu placar exato para essa partida é um jogo difícil, hein? Para ser sincero, eu vou chutar 1-0 Arsenal. Acredito que ele consiga marcar fora de casa. Acredito que vai ser um jogo um pouquinho under. Claro que eu posso estar errado, posso, cara. Futebol é incrível, mas eu vou buscar 1-0 Arsenal aí, meu placar exato. E o jogo do Lille e Lyon, pense num confronto difícil da gente acertar o placar exato, pois sai bastante gols nessa partida. Mas eu vou ser um pouquinho exagerado e vou chutar um 2-2, vai ser empate com muitos gols nessa partida. Eu vou chutar 2-2 Lille e Lyon aí, placar exato para essa partida, ok? Então bilhetinho com odd de 1.54, bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse win. Pelo Brasileirão, temos aqui o Grêmio enfrentando a equipe do Vitória, e temos também pela Liga Alemã a equipe do Freiburg enfrentando o Hoffenheim, ok? Vocês estão estranhando porque eu juntei um jogo do Brasileirão com o jogo da Liga Alemã, é por conta do horário. Esse jogo do Grêmio e do Vitória, pelo que eu vi, às 11 da manhã, quase no mesmo horário do jogo do Freiburg versus Hoffenheim. Para essa partida do Grêmio e do Vitória, eu vou aproveitar que os últimos 5 jogos, pelo menos 4 deles saíram um golzinho. Vou buscar para sair um golzinho na partida e para sair 3 cartões aí no jogo. Juntando isso dá uma odd de 1.25. Aí juntando agora com o jogo do Hoffenheim do Freiburg, que a gente pegou gols, dá a nossa odd de 1.50. Isso mesmo, pois os últimos 5 jogos entre Freiburg e Hoffenheim, ambas marcas vem batendo tranquilamente, e o over 1,5 melhor ainda, vem batendo nos últimos 5 confrontos, bateu em todos os jogos, tanto na casa do Freiburg quanto na casa do Hoffenheim. Então por isso que a gente vai buscar o over 1,5 por essa partida, hein? Meu placar exato pro jogo do Freiburg versus Hoffenheim, eu vou aproveitar o mando de campo do Freiburg. Eu vou chutar 2-1 Freiburg em cima do Hoffenheim. E o jogo do Grêmio e Vitória, eu vou chutar 1-0 o Grêmio, apesar de eu gostar bastante da equipe do Vitória. Fora de casa não vem tão bem assim, cara. O Grêmio em casa também não vem lá essas coisas, mas ganhou um Grenal recente aí na casa
casa do Inter, então acredito que pode vir embalado aí e tentar se distanciar da zona de rebaixamento. Aqui basicamente é quase confronto direto, por isso que eu vou buscar 1 a 0 o Grêmio sobre a equipe do Vitória e o jogo do Freiburg e Hoffenheim 2 a 1 Freiburg, ok? Então bilhetinho com odd 1.50, bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Pela Premier League temos o Aston Villa enfrentando o Fulham e pela Liga Italiana temos a Roma enfrentando o Verona, 2 jogaços aí. Para esse jogo da Roma a gente vai aproveitar que ela vem muito bem contra o Verona, vem de 4 vitórias seguidas aí contra a equipe do Verona. E o jogo do Aston Villa, vamos aproveitar que os últimos 5 jogos entre Aston Villa e Fulham saiu um golzinho e vamos buscar um golzinho na partida, independente de quem seja. O handicap, eu peguei um handicap mais 2 Aston Villa, mas o complicado é que o Aston Villa tá dentro da zona de rebaixamento nesse atual momento. Não começou muito bem o campeonato, só tem um golzinho marcado e 5 gols sofridos, ok? Mas começou bem a Champions League, com vitória recente aí. Então jogo complicado, cara, mas eu vou buscar de acordo com os últimos jogos aí em casa contra o Fulham. Nos últimos 5 jogos aqui, o Aston Villa conseguiu pelo menos segurar o Fulham, não perdeu por 2 gols de diferença. Então para isso a gente vai buscar um golzinho na partida, independente de quem seja no jogo do Aston Villa, e handicap mais 2 Aston Villa. E o jogo do Roma e Verona, para Roma ganhar um dos tempos, cara, a gente não vai pegar a vitória seca da Roma, pois é arriscado. Essa equipe da Roma já me deu muita dor de cabeça no passado e eu não quero confiar nela novamente. Então é melhor a gente ir com os pés no chão, ok? Pode ser apenas uma fase da Roma aí, uma fase vitoriosa, e a gente fazer nossa entrada e ela inventar de perder. Por isso que é legal a gente pegar um dos tempos aí, ok? Então Roma para ganhar um dos tempos e o jogo do Aston Villa para sair um golzinho, dependendo de quem seja, e handicap mais 2 Aston Villa. Meu placar exato para esse jogo da Roma e Verona é 2 a 1 Roma, e o jogo do Aston Villa e Fulham vou chutar empate. Vou chutar 1 a 1 Aston Villa e Fulham aí. Acredito que o Aston Villa faça seu segundo golzinho aí nessa temporada de Premier League e o Fulham consiga empatar esse jogo, beleza? Bilhete com odd 1.51, bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. E para finalizar, temos aqui a equipe do Feyenoord jogando fora de casa contra o Groningen e temos o AZ Alkmaar jogando fora de casa contra o Nijmegen, os 2 jogos pela Liga Holandesa. Fiz um bilhetinho simples e fácil para essas 2 partidas. Jogo do AZ Alkmaar, vou aproveitar que os últimos 5 jogos dele fora de casa ele marcou em todos aí contra o Nijmegen, por isso eu vou buscar um golzinho da equipe do AZ Alkmaar. E o jogo do Feyenoord, que vem muito bem aí na Liga Holandesa, a gente vai buscar uma dupla hipótese Feyenoord e buscar para sair um golzinho na partida, ok? Então mesmo que o Feyenoord vença por 1 a 0, a gente garante nosso win, ou se terminar 1 a 1, a gente também garante nosso win. Meu placar exato pro jogo do AZ e Nijmegen, eu vou chutar 2 a 1 AZ Alkmaar, e o jogo do Feyenoord versus Groningen, eu vou chutar 2 a 1 Feyenoord também, ok? Então bilhetinho com odd 1.51, bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar nosso win, tá muito favorável. E agora a gente vai lá descobrir quem é o ganhador dessa semana aí. Eu quero ver quem vai ganhar mais uma banca aí nesse domingo, cara. Toda semana tem sorteio, então não esquece de comentar e deixar o like. Então vamos lá descobrir quem vai ser o ganhador da banca dessa semana. Bora lá! Maravilha, família, já selecionei aqui o vídeo com os comentários, tá vendo? Por isso que é sempre legal você comentar aí nos vídeos, pois você já participa automaticamente aí dos sorteios, comentando, deixando like aí, hypando, isso me ajuda e você participa dos sorteios semanais. Então aproveita esses 10 segundos aí e já faz tudo, já deixa o like, comenta e hypa aí, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. E o ganhador dessa semana é Salomão Lucas 930, comentou aí, bora para a próxima. Parabéns, Salomão, você é o ganhador
dessa semana. Olha que coisa boa. Então chama lá no Telegram, ok? No Telegram, o link tá nos comentários. Não chama no Instagram não, pois eu não respondo pessoal no Instagram, eu só respondo no Telegram. Então entre aí no Telegram, chama lá pra gente tá conversando e você receber sua banca dessa semana, hein? Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até esse exato momento. Forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, tropinha, tamo junto, família.